Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Cora e quero falar com você hoje sobre como nós podemos andar acima das circunstâncias. Ou seja, a circunstância, o problema nos ataca e nós estamos em meio a uma tempestade, mas nós podemos caminhar sobre as águas dessa tempestade, podemos estar por cima dessa circunstância. Há uma história que Jesus multiplicou os pães e o povo pensava em fazer Jesus rei. Mas ele não queria isso, porque ele tinha uma missão. E então ele manda os discípulos pegarem os barcos e atravessarem o lago da Galileia e ele vai orar. Ele vai orar 6 horas da tarde, lá pelas 3 horas da manhã, ele vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos estão no meio do mar, numa tempestade horrível, e de repente vem alguém caminhando sobre as águas. Eles se assustam, pensam ser um fantasma, gritam. Jesus diz: olha, tenha um bom ânimo, sou eu, calma. E aí Pedro diz para Jesus assim: olha, Senhor, se é tu que está mandando eu ir, eu vou até ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. E aí nós vemos Pedro afundando e Jesus o socorrendo. Mas o interessante é que Pedro andou sobre as águas. Por um pouco de tempo, por um determinado tempo, mas ele andou sobre as águas. Agora preste atenção. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele estava sob ou debaixo de uma palavra de Cristo. Deus, o Cristo, mandou que ele caminhasse. Ele creu e caminhou. Ele se afundou, pediu socorro e Jesus o ajudou. E nós hoje? Como que nós podemos enfrentar tantas circunstâncias que mais parece um mar revolto contra nós? Uma hora é uma enfermidade que assola todo mundo, outra hora é falta de condição financeira que está apertando cada vez mais, outra hora são probleminhas corriqueiros da vida que se transformam e se tornam em grandes coisas. Como estar acima disso? Primeiro, não é não ter problema. Não estou falando aqui que quem está em Deus não tem problema. Não, eu estou dizendo que quem está em Deus, ele consegue sobreviver e caminhar em paz sobre os problemas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos agir debaixo do comando de Deus, debaixo da palavra de Deus. Agir pela palavra de Deus. Toda vez que a gente fala em agir pela palavra de Deus, no meio pentecostal, nós temos a fonte da profecia. Só que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você estudar a Bíblia, você entender o que Deus diz e como você deve agir em cada situação. Quando Josué foi colocado como general do povo, comandante do povo de Israel para entrar na Terra Santa, ele ficou meio assustado. Ele tinha sido vice por 40 anos. Por 40 anos ele ajudou Moisés. E agora Deus o escolhe para ser o comandante. Mas ele está com medo, é muito problema, é muita circunstância. Então o Senhor aparece para ele e dá um conselho maravilhoso, que é: não cesse de falar no livro desta lei. Antes tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus disse para ele: não cesse de falar. Fale da palavra. Conheça a palavra e fale a palavra. Fale o que Deus está dizendo. Olha, nesta circunstância aqui, o que Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Não, eu estou enfrentando um problema muito sério. Minha comida está acabando. Minha despensa está vazia. Eu já passei muito por isso. Minha despensa está ficando vazia, não tenho quase mais nada. Aí tem um texto de Paulo que diz maravilhosamente o seguinte: eu sei ter fartura, ter muita coisa, e ficar firme em Cristo. Eu sei passar por necessidades, não ter nada,
e ficar firme em Cristo. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu busco a palavra de Deus, eu entendo que Deus está acima de tudo e que eu estou em Deus, então eu também estou acima. O problema está lá, o problema existe, o problema vai ser resolvido, mas ele vai ser resolvido de uma posição de vitória, não de uma posição de desespero, se batendo para não afundar. A segunda coisa que é interessante, para não se afundar no mar das circunstâncias, é não fazer como Pedro. Pedro era um pescador experiente. Ele sabia que para nadar ele tinha que dar abraçada forte. Ele sabia que como ser humano ele não podia caminhar sobre as águas. Mas quando ele começa a caminhar debaixo da ordem do Senhor, ele está caminhando sobre as águas. E ele sente o vento, ouve o barulho, e aí ele percebe o que está acontecendo, ele deixa o cuidado de Deus para entrar no natural, no medo, e ele começa a afundar. Então, primeiro nós agimos sobre a palavra de Deus. E em segundo lugar, nós não devemos prestar atenção na circunstância e no que o inimigo está dizendo. Porque Deus é mais poderoso. Nós precisamos fixar os olhos em Deus, fixar os olhos em Cristo e não sair de lá. O problema existe, o problema está sendo enfrentado, mas nós estamos abrigados no Senhor. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Então você, quando estiver numa circunstância contrária a você, lembre-se, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre a minha pessoa, quem eu sou em Cristo? E a partir daí eu começo a enfrentar para resolver os problemas. Mas eu também não posso deixar que as dificuldades que vão surgindo, os problemas que vão surgindo, me assuste e eu tenha medo. Não, eu estou em Cristo, eu posso vencer essa situação se eu permanecer nele. Permaneça em Cristo. Quer andar sobre as circunstâncias? Quer viver acima desses problemas? Simples. Haja de acordo com a palavra de Deus, debaixo de um comando do Deus eterno. Leia a Bíblia, estude a palavra. Faça como Deus disse a Josué. Fale da palavra, viva a palavra. Cumpra a palavra. Não olhe para a circunstância. Olhe para Jesus. Não tire os olhos daquele que pode te guardar em toda situação. Não fica olhando para o tamanho do problema. Não fica olhando para as pessoas que estão envolvidas no problema e que estão te causando problema. Olhe para Jesus e busque a solução e trabalhe pela solução de uma posição de quem já venceu. Andar sobre a circunstância é só para quem confia no Deus eterno. Amém? E você? Como tem agido? Tem andado sobre as circunstâncias? Abraços!